Então, estamos gravando a aula do dia 23/4. Eu acho que é a primeira aula depois da P1. Vou compartilhar aqui o conteúdo. E vamos começar. Vamos lá. Bom, então, a gente até agora, a gente trabalhou com PIC, com C, né? Então, a gente programou em C. O interessante da programação em C é que ela não é muito diferente de um chip para o outro. Então, se você aprender C para PIC, e mais para frente você aprender C para PC, por exemplo, né? Ou mais para frente você aprender C para outro microcontrolador, como o Arduino, não é tão diferente, C é parecido, né? O esquema do C é parecido, while, for, int, void, todos aqueles comandos padrões, né, do C, eles são muito parecidos, tanto faz se você estiver numa arquitetura como PIC, ou se você estiver programando para outra coisa qualquer. E o que a gente vai aprender agora é o que está atrás do C, né? O que é a base para fazer o C funcionar, que é o assembly. Na verdade, nenhuma CPU é capaz de rodar nenhum comando em C ou em nenhum comando em nenhuma linguagem a não ser assembly. Nenhuma CPU é capaz de rodar qualquer linguagem nativamente. Ela só roda assembly. No fundo, todas as CPUs rodam assembly. Assembly é um sistema de comandos simples, muito simples. Os comandos em si são muito simples, mas o programa acaba ficando complexo porque ele é feito de ações muito simples, né? Então, você fazer uma coisa com ações muito pequenas é difícil, né? Nem você imagine que você está montando um prédio com pequenos palitos, né? Ou montando uma coisa muito grande com comandos muito simples, né? Então, apesar do assembly ser comandos muito simples, ele acaba sendo uma linguagem difícil de aprender. O assembly de PIC, ele é uma linguagem que só tem 35 instruções. Essas instruções são executadas por hardware. Então, isso daqui é hardware mesmo. Ou seja, cada uma dessas 35 instruções que o PIC tem é capaz de ser executado por um circuito e não por um programa. Né? E no C, não. No C, você escreve o seu programa em C, ele vai ser, primeiro, analisado por um programa, que eu chamo de compilar, né? Depois ele vai ser quebrado em pequenos comandos e depois ele vai ser traduzido em assembly. Então, o assembly é a base de todas as linguagens de programação, porque todas as linguagens de programação têm que ser convertidas para assembly. O PIC ele é uma CPU de 8 bits, que é geralmente o menor número de bits que você pode ter numa CPU. Mas, interessantemente, as instruções do PIC são em 12 bits. Isso permite que o PIC tenha mais linhas de código, né, do que se ele tivesse 8 bits. Então, é feito aqui um sistema de compensação, né? O PIC tem que ser barato, então todas as contas são feitas com 8 bits. Mas 8 bits é pouco para o número de linhas de instruções que você pode ter, então as instruções são gravadas em 12 bits. Mais para frente eu vou explicar outras coisas sobre isso.
O PIC ele só é capaz de fazer soma, subtração e operações lógicas simples, como comparação, por exemplo. O PIC ele é um processador muito simples. Ele é feito para ser assim, extremamente simplório. E ele é feito para ser barato. Né? O PIC ele é feito para custar alguma coisa perto de uns 2 ou 3 dólares. Então, ele não tem grande capacidade de computação por causa disso. Né? O PIC ele não consegue, por exemplo, fazer multiplicação e divisão. Ou seja, ele só pode fazer multiplicações e divisões se você quebrar uma multiplicação e uma divisão em somas e subtrações. A gente aprende isso na escola. Né? Multiplicação a gente quebra em somas e depois soma as parcelas. Né? E a divisão também, a gente quebra a divisão em multiplicação e aproximação, resto. Né? Então, o PIC ele é meio como se fosse um aluno novinho que não consegue fazer multiplicação e divisão, né? Ou burrinho, né? Simples, né? Ele é feito para ser simples. Ele só tem um registrador, então ele só pode gravar um resultado de uma conta e a partir daqui o resultado tem que ser enviado para a RAM. Processadores mais complexos eles podem ter muitos registradores para gravar resultados, múltiplos resultados de contas. Não é o caso do PIC. A memória é dividida em bancos, mais para frente eu vou explicar por quê. E a gente segue no PIC uma arquitetura chamada arquitetura Harvard. Vamos falar sobre isso. Bom, vamos falar sobre a arquitetura Harvard. Como eu falei, o PIC ele tenta pegar o melhor dos dois mundos, né? Ele tenta usar o menor número de bits possível para deixar a CPU barata, mas ele tenta não ser tão simples a ponto de ter poucas instruções, né? E não conseguir fazer o programa funcionar, né? A arquitetura da maioria das CPUs modernas é o que a gente chama de arquitetura Von Neumann. A arquitetura Von Neumann ela tem a CPU ligada a todos os dispositivos. Então, todos os dispositivos estão conectados à CPU, ou diretamente ou indiretamente através de um chip de controle. Né? No caso da placa-mãe, por exemplo, e da CPU de PC, a CPU de PC fica aqui, né? Aqui fica a CPU do PC, mas aqui na saída tem um chip de controle, né? O chip de controle que controla HD, RAM ou qualquer outra coisa que você queira. E no caso do CPU de PC, né, esse barramento aqui é 64 bits. Você tem 64 bits de barramento. O PIC não pode ter 64 bits, porque senão ele seria muito caro. Mas o problema é que quando o PIC é 8 bits só, ele causa o seguinte defeito. 2 elevado a 8 é 256. Então, 256 seria o número máximo de linhas que o programa poderia ter. Também seria o número máximo de instruções que o programa poderia ter e o número máximo de posições de memória que eu poderia ler. E isso é uma limitação ruim. Só 256 linhas de código é muito ruim para o PIC. Então, se o PIC aumentasse de 8, por exemplo, para 16 bits, resolvia isso. Só que o PIC seria um processador de 16 bits que não custaria só R$10, né? 10, 15 reais, como ele normalmente custa. Então, a solução foi fazer uma coisa intermediária, que é o que a gente chama de arquitetura Harvard. A arquitetura Harvard é uma solução intermediária em que um pedaço da CPU fica com 8 bits e o outro pedaço fica com 12. Você vê que nem 16 eles chegaram, 12 já foi o suficiente. Dessa forma, a quantidade de linhas de código é 2 elevado a 12.
que é suficiente, 2 elevado a 2 é 4.096. É suficiente para a maioria dos programas do PIC. Ou seja, os programas do PIC não podem ter mais que 4.096 linhas de código. Né? É bem pouco, mas é mais que o suficiente para os programas simples que o PIC normalmente roda. Você vê que o PIC não roda programas, você não vai encontrar o PIC no celular, você não vai encontrar o PIC num tablet ou num PC. Mesmo o PIC mais legal, você não vai encontrar controlando um celular, porque ele é um chip simples. Ele é usado para controlar coisas pequenas, né? E não coisas maiores, display ou mídia de forma geral, né? Oi, Adriano, fala. Você está aparecendo na câmera, o que você quer? Oi? Não. Aqui. Vamos lá. Então, isso resolve o problema, né, do número de linhas, sem precisar aumentar a quantidade de bits da CPU. Então, você tem duas separações, né, de dois barramentos separados, com duas quantidades de bits separados. Isso também tem um outro efeito muito interessante, que é essa arquitetura aqui não precisa ser igual a essa arquitetura aqui. Aqui precisa. Aqui você precisa ter isso aqui funcionando com o mesmo número de bits e com a mesma velocidade disso aqui, porque eles estão no mesmo barramento, né? Então teria que fazer uma adaptação se um deles fosse mais lento. Aqui, como os barramentos são separados, você pode usar duas arquiteturas diferentes, dois circuitos diferentes para ligar a memória de programa e a memória de dados. A memória de dados pode ser uma RAM convencional, uma RAM rápida, e no caso do PIC, a memória de programa é uma flash. Então, o PIC separou a memória em dois pedaços. A memória de programa fica com uma memória flash e a memória RAM fica com a memória RAM tradicional. Isso não acontece com o PC, né? No PC, se você pegar, por exemplo, um executável no PC, né? Então vamos pegar aqui um executável qualquer aqui no PC. A gente vai aqui, arquivo de programa, e vamos pegar um executável qualquer aqui. Aqui, ó, esse executável aqui, dr.exe, um joguinho. Né? Se eu pegar esse executável aqui e trocar para TXT, o Windows reclama, mas ele permite. Você pode abrir como um arquivo texto. No PC, não há diferenciação entre programa e dados. Né? O Windows diferencia pela extensão. Então, se o arquivo é .txt, ele é um arquivo texto. Né? Se o arquivo é exe, ele é executável. Inclusive, você também poderia fazer o contrário. Você poderia pegar um arquivo qualquer seu e transformar em executável e mandar executar. Normalmente dá erro quando faz isso. Isso é até uma coisa relativamente perigosa de fazer. Normalmente causa isso aqui. Esse aplicativo não pode ser executado. Né? Então, isso aqui é um executável. Mas se eu troco para texto, eu posso abrir como texto. Né? Isso é a amostra de que o PC segue a arquitetura Von Neumann. A arquitetura Von Neumann não faz diferenciação entre o programa e a RAM. Programa, dados, RAM, é tudo a mesma coisa para o PC. Ele enxerga como uma coisa só. Né? Essa arquitetura ela também é vantajosa para o PC, porque o PC é feito para ser rápido. Né? Mas não é uma arquitetura legal para o PIC, porque ele obrigaria o PIC a ser 12 bits dos dois lados e ser mais caro. Né? Fora que ele obrigaria a ter duas memórias RAM e não uma memória flash desse lado aqui.
Então, o Picking tem várias vantagens de ter essa arquitetura, né? O programa fica separado dos dados. Então, o programa nunca pode ser movido, nunca pode ser mexido, ele sempre é igual. Então, tem várias vantagens a arquitetura Harvard em relação ao PIC. Interessante é que isso é a base de PIC, né? E quando a gente iniciou a matéria, a gente avançou para caramba sem falar sobre a base de como funciona o PIC. Por quê? Porque quando você programa um processador em C, você não precisa saber muita coisa sobre o processador. Você só precisa saber coisas básicas, tipo qual pino é a saída, qual pino é a entrada, qual clock. Coisas simples, entende? Você não precisa saber muita coisa sobre arquitetura. A mesma coisa acontece com Arduino. Então, Arduino, uma das críticas que o pessoal que aprende Arduino que a gente faz é que todo mundo que costuma aprender Arduino aprende em C, né? E acaba não aprendendo nada de microprocessador. Aprende mais sobre programação, e o que também é bom, né? Não estou dizendo que isso seja ruim, mas você não aprende processador se você aprender em C. Você aprende a programação, o que também tem suas vantagens, mas aqui a gente tem que aprender como o processador funciona, por isso que a gente tem que aprender em Assembly. Então, essas aulas agora, a gente está aprendendo um pouquinho de conteúdo de teórico para poder aprender Assembly. Assembly exige que você saiba coisas sobre a arquitetura do processador. Então, você tem na arquitetura Harvard mais flexibilidade e permite processadores mais baratos, com velocidades separadas, né? E isso é que permitiu o PIC ser tão barato quanto ele é. O PIC mais famoso, que é o 16F628A, ele custa alguma coisa perto de 2 a 3 dólares. E às vezes até menos se comprado em quantidade. Isso exige do fabricante um monte de adaptações, quebra-galhos, para poder fazer o PIC ficar mais barato. Então, ele todo é feito para ser barato. E isso não significa que ele é ruim, né? É simplesmente uma otimização feita para ser o mais barato possível. Bancos de memória. Vamos falar sobre os bancos de memória. Então, se já trabalhou com C e nem ouviu falar nesse tal de bancos de memória. Porque C não precisa. Quando você faz um programa em C, o compilador ele se preocupa em fazer a coisa funcionar. Então, é meio como se você contratasse um ajudante seu que sabe tudo. Então, você manda as informações para o teu ajudante faz, e você não fica nem sabendo como ele fez, o importante é que está pronto. Né? Isso é o compilador C. Essa é uma grande vantagem, principalmente se você não quer perder tempo. Mas a desvantagem é que você não aprende como a coisa funciona. A memória do PIC ela tem o seguinte problema. O PIC é um processador de 8 bits. E a memória RAM está desse lado aqui, né? Esse lado aqui de 8 bits. Então, a memória RAM só pode ter 2 elevado à oitava posições. 2 elevado à oitava posições é muito pouca coisa. 2 elevado à oitava significa 256 posições, que pode significar 256 bytes, por exemplo, né? Ou bits, dependendo do tipo da arquitetura, mas 256 bytes é muito pouca coisa. O fabricante do PIC, então, imaginou uma ideia de aumentar a quantidade de memória do PIC sem precisar aumentar o número de bits, porque se você aumenta o número de bits, você aumenta o preço. Então, a solução dele foi separar as memórias em bancos de memória. Então, toda a linha 16F, todos os chips 16F, eles têm a memória RAM separada em 8 pedaços, desculpa, em 4 pedaços, né? Em 4 pedaços de 256. Então, 256 vezes 4 dá 1024 pedaços. Então, tem 1024 bytes, né? Por exemplo. Bytes normalmente é B maiúsculo.
1024 bytes. Só que você não pode acessar os 1024 de uma vez. Eles estão separados em pedaços. Tá? Então, isso aí é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem os 1024 pedaços de papel e você poderia empilhar numa pilha só. Tá? Mas você resolve empilhar em 4 pilhas. E quando você empilha em 4 pilhas, você não consegue, quer dizer, você até poderia conseguir você tirar papel das 4 pilhas ao mesmo tempo, mas o PIC ele tem a limitação de que ele só pode acessar uma pilha por vez. Então, a pilha é o banco, né? Um banco de memória por vez. Então, ele pode acessar esse banco, esse banco, esse banco. Pode também fazer a analogia da gaveta, né? Então, você tem 4 gavetas e você bota em cada gaveta 256 papeizinhos. Você só pode abrir uma gaveta por vez. Quer dizer, o PIC só pode abrir uma gaveta por vez. Então, tem a limitação de que você não pode acessar a memória como um todo, mas você tem mais memória. Então, essa foi a solução, uma das soluções para fazer o PIC ser barato. Né? Toda essa memória é volátil, isso significa que toda essa memória, quando você desliga o PIC, ela apaga. Né? Mas tem a seguinte vantagem: a RAM toda apaga, mas a memória de programa é flash, então a memória de programa não apaga. Então, essa parte aqui da memória é flash. Memória flash não apaga quando você desliga a alimentação. Né? Então, ele sempre lembra o programa que você executou. Né? Isso é um negócio bastante legal do PIC. Ao contrário do PC. No PC, a memória RAM sempre apaga. Toda ela. Programa, dados, qualquer coisa. Então, sempre que você liga o PC precisa pegar de uma memória física, o HD, né? Carregar os programas para RAM, para ele poder ser executado. Então, isso é lento. Né? E o PIC não precisa fazer isso, porque o PIC ele tem o programa já na memória flash. A memória RAM paga, mas o programa não. O programa já está carregado. Ele só precisa, então, ser enviado para a CPU, para a CPU use a memória RAM, né, durante o programa. Todos os bancos são importantes, mas os bancos mais importantes são os bancos, o primeiro e o segundo banco. Né? Inclusive, isso aqui, vou corrigir, os bancos 0 e 1 são os mais importantes, os bancos 2 e 3 são os menos importantes, porque os bancos de memória do PIC, eles começam com 0. O primeiro banco de memória é o banco 0. E o segundo banco de memória é chamado banco 1. O banco 0 e o banco 1 são os dois bancos mais importantes do PIC, porque neles tem tudo que você basicamente precisa para poder fazer o PIC funcionar. Mas existe também o banco 2 e o banco 3. Só que eu uso muito pouco o banco 2 e o banco 3 na maioria dos nossos programas. Todos os programas que a gente faz no Cefet, eles são simples, né? Se você eventualmente fizer um programa mais complexo, de repente você pode usar, porque tem mais memória aqui no banco 2 e banco 3 para usar. Né? Mas eu nunca usei. A maioria dos programas que eu fiz até hoje, eu só usei o banco 0 e o banco 1. E ele tem tudo que você precisa nesses dois bancos de memória. Vamos falar sobre esses dois bancos. Se você olhar o banco, você inicia no endereço 0 e termina no endereço 6F. Né? Aliás, o final mesmo é FF. Né? O final mesmo é FF. Eu não coloquei aqui, mas o final é FF. O que o final é FF? FF é 255. Então, ele começa em 0 e vai a 255, porque ele tem 8 bits. Né? Então, 8 bits, 2 elevado à oitava, é 256. E 256 são números de 0 a 255. Porque você só pode ter 256 números. Se o primeiro é 0, o último tem que ser 255. Então, aqui você tem 8 bits. 8 bits aqui. Né? Que vão desde 0 a 255. São 256 posições de memória, desde a posição 0 até a posição 255.
Só que essa memória que tem aqui, apesar dela ser RAM, ela tem uso específico. Então, por exemplo, esse cara aqui, no início da memória, status, ele serve para uma coisa específica. E a gente já viu para que serve porte A e porte B. Tá? Porte A e porte B tem um objetivo no PIC, que é o quê? É você colocar para fora do PIC, nos pinos do PIC, os dados que você quiser. Né? O Blink usa porte A e porte B. O display usa porte A e porte B. Buzzer, tudo que você ligar no PIC, input e output, você vai usar porte A e porte B. E no banco 1, você tem o status novamente, que é a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou falar sobre o status e para que ele serve. Mas aqui você também vê tris A e tris B. Então, o interessante é que tris A e tris B estão no banco 1. Porte A e porte B estão no banco 0. E para que serve tris A e tris B? Tris serve para configurar o PIC. Ele configura entrada e saída. Ele configura I/O, ele configura input e output do PIC. E porte, para que serve porte? Porte é a entrada e saída do PIC. Então, se você vai usar o PIC para alguma coisa, você vai usar os portes. Porque os portes são input e output do PIC. Né? E como o PIC, todos os pinos do PIC podem ser input ou output, você pode escolher, você precisa do tris para configurar. Então, o tris configura e o porte usa. Né? Então, como os bancos então estão separados em dois bancos, né? Como você tem a memória separada em dois bancos, você pode dizer que o porte está no banco 0 e o tris está no banco 1. Então, o porte é o uso do PIC. E o tris é a configuração do PIC. Então, o fabricante do PIC, ele meio que separou um banco para configurar e o outro para usar. Então, esse banco aqui, esses bancos aqui, que estão aqui, né, de memória, esse daqui, toda essa memória que está aqui, né, toda essa memória que está aqui, ela está aqui para ser usada, né, porte A e porte B, para você acessar os pinos do PIC. Já essa memória aqui, esse pedaço aqui da memória, ele é utilizado para configurar o PIC. Não é só para isso que serve a divisão entre os bancos, mas a principal separação entre o banco 0 e o banco 1 é essa. No banco 0, você tem o uso do PIC, acesso às portas, e no banco 1 você tem a configuração do PIC. Né? E, além disso, você tem pedaços da memória que não têm um uso específico, que a gente chama de uso geral. Deixa eu apagar isso aqui e botar com outra cor. Uso geral. O que significa uso geral? Existem pedaços na memória do PIC que eles não têm uma aplicação específica. Então, aqui tem uma aplicação específica. Porte A é para acessar os pinos da porta A. Tris A é para configurar os pinos da porta A. Status tem também uma aplicação. Né? Todos têm uma aplicação. Agora, esses caras que estão aqui, entre o endereço 20 e o endereço 6F, tanto do banco 1 quanto do banco 2, eles não têm uso específico. Você pode usar para qualquer coisa que você quiser.
Então, teoricamente, apesar de não ter diferença entre nenhuma posição na memória, mas a definição de RAM mesmo, é a memória que você pode usar para armazenar o que você quiser, e não que tem uma aplicação específica. Por causa disso, a gente só pode dizer que realmente é RAM esse pedaço aqui azul. Então, o PIC tem muito pouca RAM disponível, porque a maior parte da memória tem uso específico. Ele serve para alguma coisa, ele serve para configurar alguma coisa, ele serve para mudar alguma coisa no PIC, né? Ele serve como input-output. Né? Então, existem pedaços da memória do PIC que não servem para nenhuma coisa específica, são variáveis de uso geral. O PIC só tem 224 bytes de uso geral. Aqui a gente tem 80 mais 80, mas tem mais, porque tem outros bancos, né? Então a gente tem muito pedacinho pequenininho de uso geral no PIC. A gente então pode dizer que o PIC é um processador que tem 224 bytes de RAM. Pô, mas não era 1024? Acabou de falar 1024. Você pode dizer 1024, mas o problema é que a maior parte da memória não é de uso geral. Ele é de uso específico. E RAM, a definição da RAM é para você botar qualquer coisa que você quer. Né? Então, se você tem uma memória que serve para uma coisa específica, ela não pode ser considerada RAM. Ela é uma memória importante, tal, não é RAM. Então, realmente, o que é RAM no PIC são 204 bytes. Você vê que não chega a K, não chega a 1/4 de kilobyte a memória RAM do PIC. O PIC é feito realmente para ser muito, muito barato. Ele tem menos memória do que os processadores da década de 80, por exemplo. E os processadores típicos da década de 80, eles tinham mais memória que o PIC. Então, por quê? Qual é a grande vantagem do PIC? A vantagem do PIC é ele ser barato, fácil de usar, barato, e substitui boa parte dos chips antigos, né, com um preço melhor. Isso é uma coisa bastante legal. Ele otimizou para ter a quantidade certa de coisas que você para o uso que você precisava. Né? Se você então for no datasheet do PIC, você consegue no PDF do PIC, então você digitar isso aqui no Google, você encontra o datasheet do PIC. Então você vem 16F628A PDF. E aí você vai lá e deixa eu ver se é esse aqui, acho que é esse. Esse site All Datasheet permite que você baixe. Você pode baixar ou você pode ver na própria página, né? Então tá lá o datasheet. Ele é enorme. Ele tem tudo como funciona o PIC, mas ele tem 168 páginas. E são dois datasheets. Ele tem um datasheet de eletrônica e um datasheet de programação. Então são dois enormes, né? Tem muita informação aqui, tem muita coisa, olha só. Tem muita informação aqui, muita coisa. Não teria nem como dar uma aula sobre tudo isso. A gente vai pincelar pedaços. Você vê aqui que você tem diferentes tipos de pinagem. Né? Esse aqui é a pinagem mais famosa do PIC. Aí você tem outros tipos de pinagem. Ele vende em outros encapsulamentos. E mais para frente, aqui ele tem aqui um diagrama em bloco do PIC. A gente não vai, de forma nenhuma, chegar nem perto de dar essa quantidade de dados aqui, mas o fato é que você pode ter acesso, olhando no datasheet, à memória completa com os 4 bancos. Você tem, então, os 4 bancos de memória. E aqui você tem, a RAM do PIC. Então, a RAM do PIC é isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Você tem 3 pedacinhos com RAM. O resto do PIC é
uso específico. E esse que está em cinza é que não usa para nada, não tem aplicação. Né? Então, o PIC não necessariamente tem todos os buraquinhos preenchidos. Se você olhar aqui, status tem em todos os bancos. Status tem em todos os bancos. E porte A está no banco 0, Tris A está no banco 1. Né? Então, vamos ver que efeito final isso causa quando você tem o status em todos os bancos. Por que isso aconteceu? Né? Por que você tem status em todos os bancos de memória? Na mesma posição, você tem o mesmo conteúdo. Né? Isso tem uma razão, daqui a pouco eu vou falar. Os itens em cinza, então, não tem uso. E memória seria isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Memória RAM, né? Vamos lá, então. E status? Registrador status. Registrador status ele está em todos os bancos. Em todos os lugares que você tiver, tem uma cópia do registrador status. Por que tem uma cópia do registrador status? Status, então, é um registrador muito importante dentro da memória. Ele é muito importante porque ele define qual banco você está acessando no momento. Ele contém 8 bits, assim como todos os registros do PIC, né? Ele tem 8 bits, e 2 desses bits definem em qual banco você vai estar no momento. Então, se você tiver no banco 0, significa que os 2 bits do registrador status são 0. No banco 1, 0, 1. No banco 2, 1, 0. E no banco 3, 1. Ou seja, você, em 2 bits do registrador status, você define em que banco você está. E é por isso que o registrador status está em todos os bancos. Porque se eu vou no registrador status e dou a ordem para trocar o banco de memória, para eu poder acessar outra coisa, para eu poder acessar o que está aqui, eu tenho que ter o registrador status aqui. Para quê? Para poder trocar, para poder voltar para cá. E para poder ter acesso a todas as posições de memória dentro do mapa de memória do PIC. Né? Então, o interessante aqui dessa história é que você tem que ter o registrador status em todas as posições, em todos os bancos de memória. Você tem que ter uma cópia dele. Como eu falei para vocês, os únicos bancos realmente que importam para a gente agora é o banco 0 e o banco 1. Por quê? O banco 0 é o banco do uso do PIC. É onde você tem os portes. E o banco 1 é o banco da configuração do PIC, que é onde eu tenho os tris. Então, esse banco aqui e esse banco aqui, não que ele não sirvam para nada, ele serve para coisas, mas a gente não vai usar esse banco para nada nos nossos programas. Então, por causa disso, se você olhar aqui, o RP1 é sempre 0, tá vendo? A não ser que você queira usar o banco 2 e o banco 3, o RP1 é sempre 0. E ele inicia em 0. O valor inicial dele é 0. Então você não precisa mexer. Como ele é sempre 0 e o valor inicial dele é 0, você não precisa mexer no RP0, no RP1. O único cara que você precisa mexer é o RP0. Na prática, se o RP0 é 0, então você está no banco 0. E se o RP0 é 1, isso significa que você está no banco 1. Na prática. Na teoria, você ainda depende do RP1, mas como a gente não vai acessar os bancos 2 e 3 nunca, isso aqui é a única coisa útil. Né? O RP0 é a única coisa realmente útil
É a única coisa que a gente precisa mexer no nosso programa. Então, o nosso programa, assim que o nosso programa iniciar, a primeira coisa que a gente vai mexer é no RP0. Por quê? Uma da primeira coisa que você faz num programa para PIC é você configurar as portas do PIC. Então, assim que você entrar no programa, a gente vai mudar o RP0 para 1 para fazer a configuração. Depois a gente vai mandar o RP0 para 0. Para quê? Para poder usar o PIC. Então, isso é bastante legal, porque nada disso a gente precisava saber em C. Em C, você simplesmente escreve tris igual a tanto. Pô, se eu escrevo tris igual a tanto, ele tem que saber, né, que o tris está no banco 0, no banco 1, ele tem que trocar o banco. Quem sabe isso? Quem sabe isso é o compilador. O compilador C sabe qual é o tipo que você está usando, e ele sabe que esse chip tem essas características. Quem sabe a matéria de processador é o compilador e não a gente. Então, quando você aprende C, você realmente aprende como realmente funciona. Aliás, quando você aprende Assembly, que você realmente aprende como funciona. C é só uma ferramenta para usar. Vamos falar então sobre o registrador W, ou registrador de trabalho. Toda vez que o PIC tem que acessar qualquer coisa, toda vez que o PIC tem que acessar qualquer coisa na memória RAM, ele precisa passar o que ele precisa acessar para um flip-flop e transferir desse flip-flop para a RAM. Então, isso é eletrônica mesmo, né? Isso é eletrônica digital propriamente dito. Se você tem uma memória RAM, a memória RAM ela é sincronizada com o clock, como todas as memórias RAM são. Se você precisa acessar, digamos, gravar uma coisa na memória, você tem o dado aqui. Você tem o dado aqui, né? E ele só vai gravar quando eu mandar o clock aqui para gravar, né? Só que esse dado, ele não pode mudar enquanto eu estiver mandando o clock. Então, se eu mandar o clock aqui e esse dado modificar enquanto eu estiver mandando o clock, isso é uma cagada enorme, né? Pode não funcionar o sistema de memória. Por causa disso, toda vez que você tem um dado qualquer, você tem um flip-flop cujo objetivo é enviar o dado para o flip-flop. O flip-flop, então, armazena as informações. Quando você manda o clock para o flip-flop, aí ele envia para a RAM. Esses dois clocks logs são iguais, né? São o mesmo clock. Aí não é problema, porque o flip-flop tem um estado válido o tempo todo, né? Ele é um circuito com estado válido o tempo todo. Então, não tem problema que o dado seja modificado, né? Ou seja, o que vai acontecer? Você vai primeiro passar com um clock, você vai fazer isso, e no outro clock você vai fazer isso. Um clock vem de fora para o flip-flop, outro clock vem do flip-flop para a RAM. Não seria possível remover esse flip-flop eletronicamente, não daria para remover esse flip-flop, porque aí você não teria sincronismo entre os dados que chegam e os dados que vão para a RAM. Todo circuito com memória precisa de um flip-flop de entrada, que é tipo um buffer, né? E por causa disso, todos os chips eles têm um conjunto de flip-flops, um conjunto, porque isso aqui seria um bit só, né? Isso aqui seria um bit só. Mas como a memória é 8 bits, você tem um conjunto de 8 flip-flops para poder transferir os dados para a memória. O número de conjuntos de flip-flop que você tem para poder transferir para a memória define a complexidade que o chip tem. Que o chip pode ter 10, 30, 100 diferentes conjuntos de flip-flop.
E aí você permite um processamento bastante interessante. Se você tiver 10 conjuntos de flip-flop, você pode transferir 10 coisas diferentes para a RAM, né? Não ao mesmo tempo, mas ainda assim, né? Você consegue transferir de uma forma mais inteligente, né? É como se você tivesse 10 pessoas trabalhando na mesma loja, né? Cada um pode pegar um dado e levar na CPU. Se só tiver uma pessoa trabalhando na loja, você sem dúvida tem um processo de trabalho complexo, né? Então, tem uma pessoa trabalhando. E como o PIC é feito para ser barato, só tem uma pessoa trabalhando. O PIC ele é um processador que tem só um registrador, ou seja, um registrador são 8 flip-flops. Ele só tem um registrador para acessar a RAM, para acessar a porta, para acessar qualquer coisa. Ele só tem uma pessoa trabalhando com 8 bits, ou você pode dizer que são 8 trabalhando bit a bit, né? Por que ele só tem 8? Por que ele não tem mais? Ele não tem 64, por exemplo, para ter 8 registradores, né? Ele tem poucos registradores porque a base do PIC é ser barato. O PIC foi feito para ser barato. Então, tudo no PIC é feito para ser o mais barato possível. Toda vez que você acessa a RAM, tanto faz se for input, output, leitura ou gravação, toda vez que você faz uma conta no PIC, toda vez que você faz uma configuração no PIC, você usa o W. Então, todo acesso passa pelo W. Então, a CPU e a memória estão conectadas pelo W, que é um só registrador. O Arduino tem mais registradores, né? O Arduino, então, teoricamente, é mais poderoso que o PIC. Né? O Arduino tem, se não me engano, 32 registradores. O Arduino acaba sendo até mais barato que o PIC, incrivelmente. Mas o problema do Arduino ser mais barato que o PIC é que o Arduino é produzido numa quantidade muito grande. Né? O Arduino está sendo produzido numa quantidade tão grande que acaba sendo mais barato que o PIC. Mas, assim, em termos de complexidade, o PIC poderia ser ainda mais barato se ele fosse produzido em mais larga escala do que ele é. Né? No futuro, é capaz da gente modificar essas aulas todas para dar processador do Arduino, né, ATM328P. Mas, por enquanto, eu ainda acho o PIC mais simples, com um registrador só, com um só, dois bancos só de memória, né, os outros dois a gente não usa. O PIC acaba sendo tão simplório que é legal didaticamente para aprender. O PIC é um bom processador para ser o primeiro que você vai aprender. Então, é o seguinte, toda vez que você tiver que acessar a RAM, você tem que passar pelo W. O W é o registrador principal. O W é o estagiário, é o que faz o trabalho todo. Né? Inclusive, W é W de work, que é trabalho. Então, ele faz o trabalho todo que tem na empresa. Né? Ele leva todos os pacotes da memória RAM para a CPU, todas as respostas da CPU de volta para a memória RAM. Ele está fazendo tudo, né? E como ele é só um, existe uma limitação computacional já de cara. Né? Por causa do W, existem 3 comandos de movimento de memória. Existem 3 coisas que você pode fazer no PIC. Pegar um número qualquer e jogar no W. Por exemplo, você pega 5 e joga no W. Então, o W pode receber um número. Né? Então, você pega um número qualquer e joga no W. Esse número pode ser parte de uma conta que você está fazendo, ou pode ser alguma coisa que você está enviando para algum lugar. Né? Você está, então, mandando um número para o W. A outra possibilidade é você pegar o W e mandar para a memória RAM. E a terceira possibilidade é você vir da RAM para o W.
Outras possibilidades ainda existem, que é, por exemplo, entrar com o W na CPU para fazer uma conta. Mas isso a gente não chama de movimento de memória. Conta é conta, é diferente de movimento de memória. Movimento de memória é quando a memória movimenta, os dados movimentam entre os dispositivos, né, sem nenhuma computação propriamente dita. É só um movimento. Né? Interessante é que, apesar de não ser nenhuma computação, o movimento de memória não é uma computação. Ele é só uma cópia. Né? Apesar disso, tipo, uns 70% do uso da CPU é movimento de memória. Então, muito da CPU, muito do que a CPU faz é movimentar a memória de um lado para o outro. Né? Por quê? Porque toda vez que alguma coisa tem que entrar na CPU, ela tem que ser transferida para os registradores. E depois dos registradores para a CPU. E depois da CPU para os registradores. E depois dos registradores de volta para a RAM. Então, toda vez que você vai fazer uma conta, você acaba sendo obrigado a fazer várias vezes movimento de memória. Né? E, por causa disso, o movimento de memória acaba sendo o uso mais forte da CPU. Não é o mais importante. Né? Porque o mais importante é fazer a conta, não há dúvida. Se a CPU só ficasse movendo memória, não ia só esquentar, não ia servir para nada. Mas o interessante é que, embora não sirva para nada especificamente, o movimento de memória ele é a parte principal da CPU. Então, se você for comprar um PC para você, compre o PC com a maior possível frequência de memória RAM. Eu não sei nem qual é a atual maior frequência de memória RAM que tem disponível no PC. Eu acho que é 3.200, mas pode ser que não seja, eu não lembro mais. Mas eu acho que é 3.200 ou é 2.800 MHz, não sei. Mas compre a maior disponível possível, porque como 70% é movimento de memória, quanto mais rápido a RAM, mais rápido é o seu computador. Ou seja, mais vale você gastar dinheiro com a memória RAM mais rápida do que, de repente, gastar dinheiro com outras coisas como processador, HD, placa-mãe. Né? Mas o que acaba acontecendo também é o seguinte, a placa-mãe que aceita a melhor memória costuma ser mais cara também. Mas não é uma diferença tão grande de preço. E o fato é que você é muito afetado pela velocidade da memória RAM, muito mais do que é afetado pela velocidade da CPU. A CPU pode não ser tão boa e, de repente, a memória RAM sendo mais rápida, o seu computador vai ter uma velocidade mais rápida para as operações normais. Isso daqui é a operação normal da CPU. Então, não compare isso aqui com ideias do tipo usar editor de vídeo e editor de imagem, que aí, lógico, editor de vídeo e editor de imagem usa mais a CPU, as contas, propriamente dito. Né? Então, os 3 movimentos de memória importantes são esses que estão aí. Isso aqui era só sobre memória, não é parte da matéria. Então, esses 3 aqui são os 3 movimentos de memória. E o assembly, ele dá nome aos comandos. Os comandos têm um nome para que você lembre, né, desses comandos. E esse comando aqui chama movelw. Esse comando aqui chama movewf. E esse comando aqui chama movef. Não que isso seja muito fácil de memorizar, né? Mas paciência. Né? São os comandos que a Microchip, que é o fabricante do PIC, ela deu esses nomes para você usar esses comandos em assembly para poder mover números para o W, W para RAM e RAM de volta para o W. Né? Então, aqui está
O que significa a sigla? Move LW significa Move Literal Tour. Em inglês, literal, tem a ideia de se mover literalmente um valor, né? Mas na prática seria melhor que se chamasse Move Number to Work, ou seja, mover um número para o registrador de trabalho. Move WF é Move Work File. E Move F é Move File to Work. Aqui interessante, podia ser Move FW, né? Mas não é. Não é Move FW, é Move F só. E aí, paciência. A gente não tem muito como mudar os nomes dos comandos. Os nomes dos comandos são como o fabricante quis, né? Então, o fabricante quis que literal fosse um número. Work é o registrador de trabalho. File é qualquer coisa da RAM. Ou melhor, não RAM, porque RAM são só aqueles pedacinhos pequenos, né? É qualquer coisa no mapa de memória. Qualquer registro de memória. Qualquer registro de memória. Ou seja, qualquer coisa nos 4 bancos de memória que a gente mostrou, o PIC chama de file. Né? O W, então, é um registrador à parte. São 8 flip-flops à parte. E o literal é um número que você vai iniciar com qualquer valor. A gente vai acabar daqui a pouco a aula, porque essas aulas são bastante pesadas, e eu não quero deixar numa aula só o conteúdo todo. Em todos os processadores existe o comando move, M-O-V, porque todos os processadores funcionam de uma forma parecida. O PC, ele também tem os registradores, os flip-flops, e ele também tem a memória RAM. A memória RAM vai para os flip-flops enviam para a CPU para ser computado, né? Para fazer a conta propriamente dita. E o nome desse comando, que transfere dados da memória para os flip-flops, dos flip-flops para a CPU, esse comando se chama move. E apesar desse comando se chamar move, ele não é um movimento de memória como o move do Windows. O move do Windows. Então, no Windows, quando você tem um arquivo, digamos aqui, estou aqui com uns arquivos, certo? Quando eu faço assim, o arquivo sai da onde ele estava e passa a estar aqui, não é isso? Você movimenta o arquivo. Ó. Ele existe agora aqui no diretório. Aí eu puxo para cá, ele está no desktop. Né? Na verdade, essa ideia aqui de mover arquivos, o Windows até coloca lá, mover, tá vendo? Mover para não sei o quê. O Windows coloca escrito mover. Mas isso só existe no Windows de uns 20, 30 anos para cá. A CPU é muito mais antiga do que o Windows. Muito mais até do que o próprio DOS. Muito mais que o Unix. A CPU ela é mais antiga que o sistema operacional. Então, esse termo aqui, move, que é um termo de CPU, mover, ela não significa a mesma coisa que mover no Windows. Na verdade, em CPU, move, o termo move, quando você fala de assembly de CPU, o termo move significa copy, significa copiar, e não mover. Então, quando eu digo que eu estou movendo dados da RAM para o registrador, na verdade, eu estou copiando. Os dados não são movidos, ou seja, eles não deixam de existir na origem e passa a existir no destino. Né? Então, essa animação aqui do Windows que eu arrumei, ó, em que um arquivinho vai para lá, tá vendo? Dá a impressão de que é um movimento. Mas isso aqui é só uma impressão, porque, na verdade, não existe movimento nenhum de memória.
No Windows também não existe movimento de memória. Então, isso aqui que a gente faz, ó, que eu faço assim, e depois volto para cá, isso aqui é uma ilusão gráfica. O Windows cria uma ilusão gráfica de que o arquivo está sendo movido fisicamente de um lugar para o outro. Mas, na verdade, ele não está sendo movido, ele continua no mesmo lugar do HD. Ele simplesmente vai lá e atualiza o local do arquivo. É por isso que é tão rápido, né? Por isso, quando você move arquivo, é muito mais rápido. Esses arquivos também são muito pequenos, mas por causa disso, que é muito mais rápido mover arquivos do que copiar. Né? Porque quando você move arquivos, ele simplesmente atualiza a posição de tal arquivo. Ele vai lá e grava numa tabela aonde está o arquivo. O arquivo agora está no diretório X e o arquivo agora está no diretório Y. Então, esse arquivo está aqui, se eu movo para cá, né, ele não foi movido, ele foi escrito no novo local onde ele está. Né? Então, isso que aconteceu aqui, que o íconezinho saiu de um lugar e foi para o outro, é uma ilusão do Windows. Né? É uma ilusão do sistema operacional que é feito para que a gente, humano, consiga compreender melhor, né? Porque o humano está acostumado com isso. Né? Isso aqui existe aqui, nessa posição. Eu vou mover para cá. Vou tirar daqui e vou botar aqui. Então, a gente está acostumado com isso. E isso é uma ilusão. Isso não existe de verdade. Então, quando foi criado o termo MOVE, lá na década de 60, para falar sobre processadores, o PIC não é tão antigo assim, o PIC é da década de 90, mas ainda assim o PIC segue o mesmo padrão, com a mesma nomenclatura. Toda vez que eu digo, eu estou fazendo um movimento de memória, eu não estou movimentando que nem o Windows faz, porque isso é uma ilusão. O que eu estou fazendo mesmo é uma cópia. Todos os arquivos são sempre copiados. Né? Eles nunca são movidos de verdade. A diferença é simplesmente eletrônica. Né? Ou seja, o movimento de dado, que é ele deixar de existir na origem e passar para o destino, ele não existe. Né? O interessante é que quando você move do C para o D, então, imagine que você tenha dois HDs, um C e um D. Um HD 1 e um HD 2. Né? Então, você pega dados do HD 1 e move para o HD 2. Você pega dados do HD 1 e move para o HD 2. O Windows diz movendo, mas isso não é um movimento, isso é uma cópia. Ele está copiando e apagando aqui na origem. Né? Então, é interessante que o Windows faz várias vezes essas ilusões. Não só o Windows, todos os sistemas operacionais fazem, Android, macOS, Linux, todos eles fazem essas ilusões para que o usuário entenda. É mais importante o usuário entender o que está acontecendo. Bom, eu vou parar por aqui, que eu acho que fica confuso dar todo o PowerPoint num dia só. Então, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua, acho melhor. Eu estou um pouco preocupado porque a gente perdeu várias aulas. A partir daqui, eu vou continuar dando as aulas mesmo que não tenha nenhum aluno que apareça. Então, nas últimas duas aulas, foi feriado, houve alguma confusão e acabou não aparecendo ninguém. Se acontecer de novo, eu vou deixar a aula gravada e aí vocês veem depois. Né? Eu tô falando isso, só tem um aluno, só tem o seu Osmar na aula, mas eu sei que os alunos assistem às aulas depois. Né? Então, eu estou deixando isso gravado, que eu vou passar a deixar as aulas gravadas, mesmo que não tenha nenhum aluno presente fisicamente durante a aula. Né? Eu não posso mais perder a aula, senão a gente vai acabar não conseguindo fechar o conteúdo. Bom, é isso aí. Alguma dúvida?
Não, obrigado, hein? Deu pra Beleza, escutar? então. Eu escutei sim. Uma boa noite pro senhor, tá? Tá bom, então eu vou terminar aqui a gravação e a gente volta na próxima aula.